Pessoal, só para já explicar, esse vídeo aqui depois ele será disponibilizado no YouTube e no Facebook e ficará disponível aqui também no Instagram por 24 horas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Neri, né? Sou atual presidente do Diretório Central dos Estudantes 9 de Julho, sou estudante de Direito do nono semestre na Universidade 9 de Julho, lá no Campus Memorial. E agora, ainda mais nesse período de quarentena, nós decidimos trabalhar, desenvolver mais ao vivo, mais lives e trazer convidados especiais. Hoje, no caso, nós convidamos o doutor Alessandro Azzoni. Muito obrigado, doutor, inclusive, por aceitar o convite. Eu que Muito agradeço, obrigado. né, Eu que Rodrigo. agradeço, Rodrigo. Muito obrigado. Inclusive, o doutor Azzoni, ele possui duas formações. Ele é economista e também é formado em direito, também é advogado. Na advocacia, ele se especializou no direito do consumidor e direito ambiental. E na economia, que é um assunto que ele vai trabalhar bastante aqui com a gente hoje, ele se especializou em análise macroeconômica e também em mercados internacionais. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho. Hoje o principal tema seria trabalhar com vocês essa nova abertura de mercado, esse momento de pandemia, como é que vai funcionar aqui no Brasil nos próximos meses, próximas semanas. O mercado está reagindo bem, não está? Né? Mas primeiro, doutor, muito obrigado mais uma vez. Queria abrir a palavra para você, caso você queira fazer algum comentário no início. Não, eu que agradeço, Eu que Rodrigo, agradeço, toda Rodrigo, toda essa participação, empenho de essa você participação, como empenho de presidente do você como DCE. presidente do DPR. Eu só vou te Muito pedir para obrigado. baixar Eu um só vou te pouquinho o pedir para áudio aí, baixar que um está pouquinho muito o alto. áudio aí, está muito alto. Tá bom, pera aí. Baixando aqui. E o retorno fica muito E o alto. retorno fica muito alto. Agora acho que vai ficar bom. Oi. Oi. Bom. Então, primeiramente quero Então, agradecer primeiramente quero você, agradecer Rodrigo, você, Rodrigo. ainda mais numa época Ainda mais dessa numa época dessa que de pandemia, retorno de economia, as pessoas se tornando hater sem saber que é hater, né? Entrando em discussões, brigas acaloradas. Peraí, eu acho que ficou. Oi, oi. Agora sim, agora sim. Tá? Ainda Desculpa, mais acho que nesse ficou momento, mudo aqui. não, imagina, ainda mais nesse momento que as pessoas estão, de uma certa forma, quase se tornando haters, né, de tanto tomar posições drásticas na internet e polarizar assuntos que não devem ser polarizados. Então, foi um tema que eu achei muito oportuno você explorar e parabéns. Muito obrigado. Acho que, inclusive, é de grande valia para todos os alunos. Ah, eu queria saber, doutor, nesse início, já vou começar com as perguntas aqui já, né? Pode começar. Falando, partindo desse princípio, né, da abertura dos negócios que tivemos na última semana e talvez comentando agora nesse início, né, para iniciar aqui o bate-papo de uma forma macro, né? Eu queria ouvir um pouco de você, as suas impressões, né? Desse momento que nós estávamos em casa, somente os serviços essenciais, né, permaneciam abertos. Agora tivemos essas reaberturas, né? Claro que em horários controlados de shopping, etc. Queria saber as suas primeiras impressões, né, como economista e jurista. Você acha que foi uma boa decisão, não foi uma boa decisão? Eu ouvi muita gente, inclusive, louvando, né, essa decisão, porque eles estavam dizendo que não era hashtag fica em casa, era hashtag morra em casa. O pessoal não está conseguindo produzir mais. Rodrigo, na verdade é uma situação muito complexa, porque quando começou essa crise do Covid, por meados de novembro do ano passado, o mundo inteiro ficou atento à questão da China, como que ela estava se posicionando quando ela praticamente fechou, e acabou causando um impacto econômico no resto das economias, justamente porque nós vimos o nosso grau de dependência, não só da nossa economia brasileira, mas a do mundo, em certos produtos vindo da China. Com isso, começou a dar um alerta para o mundo de como seria se as economias entrassem em isolamento social.
E muitos esperavam alguns posicionamentos do governo, a nível de governo central, quais seriam as políticas que seriam adotadas, justamente para a gente ter um começo, meio e fim. E as bolsas naquela época, não sei se você se lembra, que ela oscilava muito, caía, ela chegou a cair mais de 10%, ela ativou o circuit break dela várias vezes, justamente por causa do impacto do que esse isolamento daria. E ficou claro que, por exemplo, assim, que as economias não estavam preparadas para receber esse número de doentes. Na verdade, eu tenho que concordar com algumas opiniões de que o isolamento social ela não é para evitar o contágio, mas sim para alongar a curva. Que todos nós vamos ficar infectados, com certeza, mas se a gente puder evitar de ficar nesse momento, seria muito prudente. Realmente é um vírus que não se conhece a cura, não se conhece, ele não tem uma padronização. Em algumas pessoas pode ser fatal, em outras não. Já tivemos aqui no Brasil mortes de muitos jovens que morreram, como também muitos idosos, como meia-idade. Então, assim, é um vírus que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tive conversando com algumas pessoas e as pessoas falam: poxa, mas esse vírus é mentiroso, porque eu não vejo. Mas se nós olharmos assim, bem ou mal, assim, fazer uma análise um pouco econômica do número, não quantificando em questão valorativa, veja bem, é só por uma questão de análise. Se nós tivermos, São Paulo acumula uma morte de 10 mil mortes. Numa população interna da cidade de 9 milhões, é muito difícil você localizar alguma pessoa que tenha ido a óbito do seu lado, mas existe, são 10 mil pessoas que morreram em questões de 45, 60 dias. É um número muito expressivo. Só que, se você colocar a população efetiva que nós temos na cidade de São Paulo, que são 9 milhões, automaticamente ela não representa uma população assim que você fala assim, poxa, eu não vi ninguém morrer, mas existe. Então, esse fato de você não ver, você não crer, e automaticamente você é aludido a algumas informações, como dizendo assim, a economia é fechada, eu perdi emprego, eu quero girar, eu não posso, eu estou aquém de uma situação. O que nós vemos realmente um despreparo da economia como um todo. Uma dependência muito grande de um determinado país, que foi o caso da China, a dependência dos mercados internacionais, a dependência de um mercado interno, as soluções que a gente encontra, a questão mesmo que nós estamos vendo, a questão da federação no Brasil, se o governo federal consegue fazer uma ação concatenada com os estados e municípios, então nós estamos vendo vários sistemas sendo colocados à prova. E eu fico muito preocupado com essa questão da volta da economia, porque a população parece que vestiu uma, uma roupa de que acabou o contágio, acabou a pandemia, eu posso voltar. E não é bem assim. Ainda o risco de contágio é muito grande e a questão do leito hospitalar é muito importante que vocês entendam. Eu fiz uma reportagem para uma revista uma vez que ela me questionava sobre a economia versus saúde, na questão sanitária. E a questão sanitária é muito preocupante, porque nós estamos falando assim, do Brasil tem 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, só 506 possuem leitos de UTI. E mesmo assim, desses 506, é que possui um leito de UTI, pelo menos. Então, quer dizer, se a gente fizer uma filtragem um pouquinho maior, assim, 10 leitos para cima, pode ser que essa amostra caia para 300 ou 350 municípios, num universo de 5.570. Então, praticamente, nós temos 5 mil municípios que não têm nem sequer um leito de UTI. Aonde essa população vai socorrer? Para onde ela vai pedir ajuda? Ou ela vai para uma capital, ou ela vai para uma cidade próxima, e aí sim você tem o colapso. A ideia do isolamento realmente é achatar a curva. Achatar a curva
é quando você faz com que as pessoas fiquem contaminadas de uma forma controlada. É, e quando você achata a curva, a chance de você ter uma cura nesse meio do caminho pode ser muito propícia e que essas pessoas que não foram contaminadas podem ser tratadas evitando ser contaminadas. Nós já estamos vendo alguns indícios de vacinas, ou até remédios que evitem a potencialização da doença. Então, essa curva está funcionando de uma certa forma pelos números que nós estamos tendo, principalmente aqui na capital de São Paulo e principalmente no estado de São Paulo. Lembrando que a capital de São Paulo ela tem uma amostra muito diferenciada. Nós temos uma população ativa aqui dentro da cidade de 9 milhões de habitantes. Se você pegar a grande São Paulo, ela vai para 13 milhões de habitantes. O transporte coletivo, por exemplo, o metrô transporta 4 milhões e meio de pessoas dia. CPTM, 2 milhões e meio de pessoas dias. Ônibus, 3 milhões e meio de pessoas dias. Tudo bem que existe uma intersecção em cada um desses universos, mas nós estamos falando de uma média de pessoas que usam transporte coletivo acima dos 5 milhões de pessoas. Se essas 5 milhões de pessoas saírem às ruas usando o transporte coletivo desde o começo, quando foi em março, quando começou o isolamento, o nível de contaminação, cada um contaminado contaminava 3. Então, você faz a multiplicação, uma pessoa dessa dentro de um transporte coletivo, dentro de um metrô com 4 milhões e meio de pessoas circulando. Então, a potencialização dessa doença teria sido um número incalculável. Então, significa, se a gente teve uma redução, eu tenho escutado muita crítica que os números estão muito baixos. Se o número está baixo, significa que deu certo. Então, nós temos que pensar assim, deu certo. Se você está tendo um número de mortes muito abaixo do que você tinha projetado, ótimo, deu certo a política. Só que eu concordo que essa questão do isolamento acabou pegando em cheio a economia, porque ninguém se preparou, ninguém imaginou de como seria essa situação. Nós temos uma situação que muitos empresários eles são acomodados na sua situação. Eles possuem, que eu chamo de comércio de porta aberta. Ele abre a porta e espera seu cliente, sempre tem o público de passagem. Então, bem ou mal, ele sempre vai ter consumidor entrando e saindo sem que ele faça qualquer investimento em marketing. Ele tem que ter uma boa loja, um bom comércio, um bom restaurante, uma boa lanchonete, que visivelmente a pessoa passando, ela entra. No momento de pandemia ou de isolamento social, você tem que desenvolver novas técnicas de como você fidelizar o seu cliente. O que você fez durante todo esse período? Você ficou lá aberto por 10, 15 anos. As pessoas convivem com você por frequência, mas o que você fez em troca? Você fidelizou, você tem o e-mail, você tem o contato da pessoa. Apesar de nós estarmos todos trabalhando em home office, as pessoas, as crianças em isolamento, todo mundo em casa, nós continuamos consumindo. Tanto que o delivery aumentou, a questão dos fast foods, a gente vê que foi uma questão... Exatamente. Potencializou muito a questão de restaurantes que não tinham. Eu vi uma reportagem onde o dono de um restaurante comprava 2 caixas de tomate, estava comprando 6. Então, significa que ele aumentou a sua demanda. Então, quer dizer, tinha Sim. muita gente comprando. Então, significa que uma pessoa dessa, no final da crise, qual será o cenário dele? Ele não tem que fechar o delivery dele. Ele ganhou uma nova fatia de mercado que ele não tinha. Porque essa pessoa que comprou durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 4 meses de pandemia, de isolamento, ela se fidelizou. Ela vai continuar comprando depois, porque ela se acostumou, ela tem o hábito, criou o hábito de adquirir esse determinado produto. E o que ocorre é que você acaba segmentando a sua atividade econômica. Você tinha um determinado produto, você já inventou um. Aqui mesmo, na própria universidade, a gente criou um novo método, o método híbrido, que pode ser uma tendência. Então, você pode ter a aula presencial, o modo híbrido e o EAD. Então, você vai criando alternativas que a população vai aceitando e você vai se desenvolvendo. Só que, na sua grande maioria, o comércio acabou fechando as portas e não fez absolutamente nada em relação
ao seu público. Ela simplesmente se isolou com medo da doença e ficou em casa. E cada dia que passava, assim, a primeira semana, os primeiros 15 dias, houve uma aceitação muito grande, porque era interessante ficar em casa. Todo mundo achou que ia ser um isolamento mais tranquilo, você via que as praias estavam lotadas, as piscinas lotadas, mas quando realmente caiu a ficha de que isolamento é isolamento, não é férias, as pessoas começaram a ter aquela recusa, não quero mais brincar disso. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a ter a minha vida. Só que não era por aí. Só que assim, muitos se reinventaram, outros estão esperando até hoje a volta da economia, esperando abrir novamente seu comércio e pensando que o seu público vai voltar. Eu achei que esse ponto é um ponto muito bom, Ozoni, porque você trabalha também a questão da responsabilidade desse microempresário, desse microempreendedor, seja individual ou não, porque no momento de crise econômica, no caso essa crise que nós estamos vivendo, foi uma crise que, como você mesmo disse, ninguém estava preparado, né? O Estado não estava preparado para isso, nós não estávamos preparados para isso. Mas também é nossa responsabilidade saber lidar com isso, né? Se reinventar, não se utilizar, como eu vi muitas pessoas no início, né, da quarentena, se utilizar desse isolamento social para umas férias estendidas, né? Acho Exatamente. que Não só férias estendidas, mas acharam culpado o governador, prefeito, presidente, achar algum culpado para o meu não sucesso. é isso Porque assim, mesmo. se você for analisar, mas vai cair no mercado, se eu reabrir, eu vou ter uma fatia muito pequena. Mas não é só você, é o mundo inteiro está com a mesma situação. Não é um caso do Brasil, caso de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. A Itália teve isso, a Espanha também estava na mesma situação, a China também passou por isso. Então, todos nós passamos por isso. Por isso que eu acho que é muito importante, eu falo muito de a gente ter uma memória associativa justamente por causa disso. É, receba as notícias e filtre para o seu dia a dia. Quando eu analisei a China, eu vi que a China, por exemplo, fez um isolamento e uma volta totalmente diferente do resto do mundo. O resto do mundo, enquanto abria os comércios novamente, a China não abria normalmente. Ela faseou a sua abertura. As indústrias voltavam 10%, esperavam o nível de contaminação, aí ampliava para mais 10%, aí ia para 20%. Passava o isolamento, passava para 30%. Passava o isolamento, passava para 40%. Por que isso? Porque, vamos dar um exemplo. Numa determinada empresa, nós temos uma linha de produção A, uma linha de produção B e uma linha de produção C. E, fora isso, os subdepartamentos que interligam entre elas. Suponha que uma dessas linhas de produção, um fique doente, aí eu acabe comprometendo uma linha inteira. Como que eu vou repor? Onde eu vou contratar? Onde eu vou achar mão de obra? Eu não vou ter jeito, eu vou ter que isolar todinha aquela área e eu perdi uma linha de produção. Então você tem que fazer o escalonamento das suas equipes justamente para você não ter a falta. Foi o que a China fez. Então, quando eu coloquei 10% da fábrica, eu coloquei um funcionário de cada departamento, depois eu coloquei dois de cada departamento, depois eu coloquei três. Para quê? Porque se um deles ficasse doente, eu só perdia um funcionário, não perderia meus 10 funcionários de cada departamento. Então, até o escalonamento das equipes foi planejado. E Foi nós não pensado. nós não pegamos esse modelo de lá. Simplesmente nós olhamos, acusamos ele de ter propagado o vírus e que eles eram displicentes no tipo de alimentos que comem, mas não olharam como eles superaram a crise. Isso poderia ter sido modelo para nós. Isso poderia ter sido usado muito para nós. E nós simplesmente ignoramos. Eu teria feito, naquele momento, mandado uma equipe econômica para lá, para ver como que eles estavam procedendo, como que era o sistema de fechamento, o que era o lockdown deles, como que eles estavam voltando, para poder implantar aqui. Porque nós temos uma coisa que é muito importante, nós temos um consumo interno muito grande. A nossa economia ela tem uma valoração muito diferente das demais. Ela tem
seu mercado consumidor. Então, ela automaticamente, tudo que se produz, se você fizer trabalhar preço e demanda, você vende tudo, você escoa a produção. Teve uma vez que nós tivemos uma produção, um contrato de carne que ia para a Rússia, foi cancelado, abaixaram o preço e a população brasileira consumiu tudo. Então, quer dizer, você tem um mercado consumidor muito bom. Então, significa assim, em questão de crise, nós estaríamos voltados para o mercado externo, mas se o mercado externo houver uma recessão, nós temos o nosso mercado interno. Só que para isso a gente tem que criar premissas de como que nós vamos voltar, como que o que eu quero daqui para frente. Então, muitos comerciantes estão abrindo, chamando seus funcionários, colocando todo mundo dentro. O que vai acontecer? Se um deles se contaminar, toda a loja vai ser fechada. Ele não tem como substituir. E se ele abrir doente, ele pode ser acusado por até um inciso do Código Penal lá que fala de propagação de doenças infecto-contagiosas. Ele pode ser até penalmente ser preso por esse tipo de contaminação. Então, deveria ter uma estratégia de reabertura. Não é vamos abrir e acabou todo mundo aqui na partir da quarta-feira, todo mundo aqui, vamos trabalhar. Então, isso me preocupa muito, essa questão de qual é o modelo que o empresariado está adotando. Porque como você mesmo disse, né, esse modelo ele trouxe essa falsa impressão de que tá tudo bem, né? Quase que acabou, né? Vamos voltar. Mas não é isso. Inclusive, eu conversando com alguns amigos de cidades do interior, não vou generalizar, claro, mas diferente aqui de São Paulo, eu vi várias cidades em que as pessoas elas estão andando na rua sem máscara, com aglomeração, tá rolando festa, diferente aqui de São Paulo, porque a gente está acostumado a olhar aqui e fala, não, aqui tá tudo bonitinho, não tem trânsito, tá todo mundo em casa, hashtag fica em casa, é máscara, é álcool em gel todo momento, mas eu vi que várias cidades não estão respeitando isso, né? Talvez isso, tem dois fatores aí, né? Primeiro, que essa falsa impressão, eu não diria nem que é por falta de campanha de conscientização, porque tem, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas acredito que já tem bastante. É uma questão de colocar a mão na consciência, porque e sair um pouco desse seu mundo individualista, de falar, meu pai, minha mãe não teve, meu irmão não teve, meu primo não teve, então isso daí é fake news, né? Não. E esse comportamento, como você mesmo disse, vai afetar todo esse novo modelo para retornar ao que éramos antes, que eu acredito que vai demorar para voltar, né? E até podendo talvez impactar num lockdown, não sei, eu até ia deixar essa pergunta, né, aqui para depois. Não, mas eu acho que assim, eu já vi casos de pessoas que eram mais novas, elas falaram que realmente ninguém ficou doente, os pais estavam em isolamento em casa, saíram, curtindo a vida e tal. Quando voltaram assintomáticos, passaram para os pais e os pais morreram. E hoje a pessoa carrega um peso na consciência muito grande. Então, eu acho que entre essas lendas urbanas, vamos pensar nas lendas urbanas, porque essa geralmente é uma história que conta, então aconteceu com fulano, ou beltrano, ou ciclano, então vamos pensar na realidade. Se continuar desse jeito, por exemplo, uma coisa que me assustou muito foi na quarta-feira, quando a economia abriu, aqui nós temos em São Paulo, nós temos o Brás, que é onde nós temos a parte de indústria têxtil, que acaba vendendo muitas peças assim com custo mais baixo. Eu vi uma proliferação de pessoas andando na rua como se fosse, para quem não conhece, como se fosse um carnaval, assim, o número de pessoas na rua. Parecia um adensamento urbano assim de forma absurda. Se todas essas pessoas correrem o risco de infecção, nós podemos sim continuar nessa batida e ter um lockdown. Pode ser sim. Como que você... todo mundo pergunta, quando que pode ter um risco de lockdown? O lockdown só pode ser decretado a partir do momento que se esgotam as vagas das UTIs. Mas vamos lá por etapas. Primeiro, não adianta se esgotar
as vagas do setor público. Ela é um referencial. Se esgota as vagas do setor público, automaticamente o governo estadual requer as vagas das associações sem fins lucrativos, que são aqui, por exemplo, Beneficência Portuguesa, Hospital Santa Catarina, Santas Casas, eles usam essas vagas. Esgotou essas vagas, eles vão tomar as vagas dos privados. Então, na verdade, para dar o lockdown, você tem que esgotar as vagas do público, dos sem fins lucrativos e os privados. Não precisa se esgotar, mas que chegue no limite dos 93 do total de vagas entre privados e públicos. Então, aí você começa a entrar no lockdown, porque se você continuar nessa frequência, então você pode ter, sim, um fechamento obrigatório. Então, por isso que em São Paulo o pessoal fala assim, não, mas aqui não pode ter lockdown. Não, ainda não tem, porque a capital ela tem uma situação privilegiada de número de hospitais privados. E os hospitais privados estão fazendo um controle muito grande da pandemia interna. Então, eles estão dentro do seu limite de 80%, segurando esse nível de 80%. Fora isso, o governo também conseguiu fazer sua lição, apesar de não aderido a 70%, mas foi aderido a 49%. Mas teve seu retorno. Ele praticamente conseguiu dar uma controlada. Então, o risco de lockdown pode se haver se essas pessoas que estão saindo de forma desenfreada às ruas e elas tiverem a contaminação, nós vamos ter o efeito dessas pessoas que foram à rua no final dessa semana, no começo da outra. Não adianta falar agora. O resultado que nós temos tendo nessa semana até sexta-feira ainda é referente à não abertura. Nós só vamos ter o efeito da abertura daqui uma semana. Então, a partir se abriu na quinta, então pode ser que quinta-feira dessa semana a gente comece a ter um aumento gradual de nível de infectados ou até de mortes. De mortes eu acredito que é um pouco mais para frente ainda, daqui 15 dias. Daqui 15 dias nós podemos ter um reflexo que a gente pode ter dobrado ou triplicado o número de mortes, mas vai depender justamente das medições que foram sendo feitas. Mas eu acredito que pode sim ter um risco muito grande. E aí sim vai ser analisado como que foi essa... Pode até uma questão de retroagir a abertura, mas a culpa não é do comércio, a culpa não é do shopping, não, muito pelo contrário, é de quem está usando. Eu vou dar um exemplo que eu usei por analogia. Em 2014, 2015, nós tivemos a falta de água em São Paulo. A gente teve a crise hídrica. E chegou nos meados de janeiro, em 2015, veio uma estiagem, veio o calor, verão. Nós estamos chegando no colapso do sistema hídrico. E realmente não tinha mais o que fazer. Ou chovia, ou a gente tinha mais o que fazer. Ou a população aderia a um sistema consciente. E foi o que aconteceu. A população aderiu. A população entendeu que se ela não fizesse, ela ia abrir a porta, ela ia abrir a torneira da sua casa e não ia ter água. Ela começou a tomar banho mais curto, controlar as torneiras, captar água de chuva. E com isso, o que aconteceu? Nós não tivemos aquele racionamento de 4 dias sem água e 2 com água, 4 dias sem água, 2 com água. Não precisou, porque a população se conscientizou. É exatamente o que nós vamos fazer. Os estabelecimentos comerciais precisam voltar? Sim, precisam. Existem alternativas de você ligar para o estabelecimento, ele entregar por motofrete, dá para você fazer delivery, passar como passar na frente e retirar. Se for inevitável ir lá buscar e voltar, não ir lá passear. Passear é muito difícil hoje. É muito pensar em ir no shopping simplesmente para dar uma volta, porque você está cansado do isolamento, todos nós estamos. Só que esse fluxo de pessoas que a gente tem visto na 25 de março, no Brás, isso pode ser prejudicial, sim. Nós podemos ter um retorno
ao fechamento justamente porque esse grupo de pessoas acabou não respeitando o direito das outras. Sabe, o direito individual, lembrando que nós que somos Verdade. o direito individual se sai sobre o coletivo se sobressai sobre o individual. Então isso é muito É isso importante mesmo. nesse exato momento. Então quando o pessoal fala, mas eu tenho o direito de vir, não tem mais. O direito coletivo à vida é muito mais importante que o seu direito de ir e vir. Então nem adianta ficar brigando com essa questão do direito de ir e vir, que isso nunca, no cenário que nós estamos vivendo, não cabe. Então, É uma é uma questão questão. de Não, pode sopesar os valores, né? exatamente, acho que é assim. Vamos pensar um pouco uma questão de consciência. O comerciante, o shopping precisa voltar a abrir? Precisa. As pessoas precisam do emprego? Sim, precisam. Todos nós precisamos que a retomada da economia, mas ajude. Só vá se realmente for o necessário. Eu, voltando um pouquinho, quando começou em março a questão de possivelmente cair no isolamento, ter o fechamento dos estabelecimentos comerciais, e eu comecei a rodar de final de semana alguns shoppings, alguns centros comerciais, algumas lojas de rua, e eu percebi que estava vazio. O shopping, por exemplo, eu andei em alguns shoppings que em algumas lojas eu entrava a perguntar como tinha sido o movimento, ele falou, o senhor é o meu primeiro cliente no dia. E nós não estávamos em isolamento naquele momento. Então, assim, existe o isolamento do consumidor que compra. O consumidor que compra, ele não vai sair, ele sabe o risco que está correndo, ele sabe, ele compra por e-commerce, ele acaba fazendo as suas opções mais racionais. O que realmente sai é aquela população que acredita que acabou, eu preciso sair, eu preciso andar, preciso correr na rua, eu preciso, e isso acaba prejudicando aqueles que realmente precisam voltar à atividade econômica novamente. É verdade. É verdade. Você vê que o principal ponto é a questão da conscientização, né, de todos, porque nós sabemos que muitos estão conscientizados, estão firmes em casa, estão se reinventando, né, os seus próprios negócios, ou no papel de consumidor. Eu vejo pelos relatórios, né, que saem pelos jornais oficiais que aumentou e muito, né? O mercado, por exemplo, de artigos para animais, logo no início havia subido 40%. E-commerce focado no público infantil, né, nas crianças, aumentou muito, assim como eletrônicos, etc. Eu percebo que muitos respeitam essa questão, mas ainda vemos, né, como você disse agora, Zoni, alguns não estão respeitando esse lockdown. E por conta disso, existe a possibilidade de continuarmos pagando o preço de não conseguirmos retornar ao que éramos antes, né? As rédeas. A gente vai ter que ficar assim por um bom tempo. Eu já vi muita gente falando, inclusive, falando que os números os números que saem, né, oficiais, na verdade são fake news, porque é ano de eleição, né? É ano de eleição, então vamos vamos tomar cuidado. Na verdade, tem muita gente achando, inclusive, que esse cenário, quer queira, quer não, ele se estenderia facilmente até meados de metade do primeiro semestre de 2021. Eu acho que a minha preocupação maior, eu vou te falar bem, eu me preocupo não tanto com as notificações, porque assim, as notificações, elas seguem um padrão internacional, um padrão até estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde. Como tem que ser notificado, de que maneira ser notificada e quais casos serem notificados. Mas eu vou te falar da subnotificação. Isso me tinha ela falou sobre a Larissa, ela falou Isso, sobre a questão do realmente, Larissa, isso é uma questão que nos preocupa muito. Porque assim, como é que nós podemos fazer uma programação de recuperação da economia voltada realmente para a reabertura, aonde os comércios estarão abertos para atender a sua demanda,
mas de forma racional, respeitando todos os critérios de saúde, todas as exigências estabelecidas pelas prefeituras. E se isso não ocorre, as pessoas simplesmente estão indo para a rua por sair, achando que realmente acabou, sim, realmente nós teremos um problema ainda maior. O que o Rodrigo falou realmente é uma verdade. Esse descaso pode potencializar e muito, alongando o nosso isolamento. Vamos supor que o isolamento de março tivesse seguido à risca, poderia ser que nesse exato momento nós já estaríamos assim, já estaríamos numa outra situação. Mas como a situação naquele momento ninguém respeitou, foi decaindo, significa que foi obrigado a se tomar decisões mais drásticas para forçar um isolamento, o que era para 15 virou 30, de 30 virou 45, que virou 60 e que vai saber quando nós vamos retornar. Isso vai depender de quem? De vocês. Eu acho que realmente é uma situação que me assusta muito, essa questão da população. Nós já temos alguns cenários que, como o Rodrigo falou, a volta do mundo normal não existirá mais. Nós nos reinventamos, tanto nós estamos fazendo aqui uma live no Instagram, porque nós não podemos estar um do lado do outro conversando. Nós nos reinventamos nas nossas conferências, nosso método de aula, nós nos reinventamos de todas as nossas maneiras, e isso fica como legado, a gente acaba carregando alguns benefícios. Eu até estava analisando um pouquinho a questão do perfil da população. Eu acho que na hora que tiver uma abertura total da economia, muitas pessoas que aderiram ao ficar em casa, eu acredito que uma parcela de 20%, 25% não retome as suas vidas normais de sair para restaurantes, saírem para bares. Elas se reinventaram na sua necessidade. E uma questão também que eu reparei é que, indiretamente, numa questão ambiental, que a gente briga muito, que é a questão do consumo consciente, repensar antes de comprar. Inconscientemente, nós estamos fazendo o consumo consciente. Quando você entra no site, no e-commerce, você pensa, repensa, antes de pôr seu cartão, para ver se realmente você faz uma pesquisa de mercado, você entra nas outras lojas, você é bombardeado pelas redes sociais para tudo que você pesquisou, aí você fala, não vou comprar, porque realmente eu não preciso, eu vou comprar. Então, tudo esse repensar, você está se reinventando. Sabe onde está o resultado disso? Está no saldo da caderneta de poupança. A caderneta de poupança hoje é o pior investimento que nós temos no Brasil. Por quê? Ele paga Selic, 70% da Selic, ou seja, se nós estamos falando em 3%, ela paga 2,25% praticamente. Então, quer dizer, não paga nem, não paga nem a desvalorização da moeda. Então, nós É estamos isso falando, mesmo. é um pior investimento que nós temos. Isso, assim, nós estamos falando de uma taxa de 2,5%, vamos arredondar, 2,5% ao ano. Então, como a poupança precisa de aniversário para você ter um rendimento, e a taxa de 2,5% ao ano, você tem que ficar com o dinheiro parado no banco um ano para você ganhar seus 2,5%. Um ano parado para você ganhar 2,5%. Mas mesmo assim, em maio nós tivemos 17 milhões de superávit. Entre saques e depósitos nós tivemos 15 ou 16 bilhões de superávit. Em abril, 30 bilhões de superávit. E agora, em maio, 37 bilhões de superávit. Então, quer dizer, nós estamos assim com um superávit de recursos sendo poupado, que mostra que o investidor está procurando guardar dinheiro. O investidor guardando dinheiro significa que o consumidor está guardando dinheiro, que ele não sabe, ele está com uma certeza de insegurança futura e ele está guardando dinheiro. Ele Mudou vai até voltar. mesmo, O conceito. mudou Olha, muito, olha, é verdade. nós estamos aqui praticamente com
63 a 63, 64 bilhões em 2 meses de superávit de depósito na caderneta de poupança. É muito dinheiro. Isso mostra que a população está criando uma gordura, um colchão de liquidez, que ele vai guardar esse dinheiro porque ele não sabe o dia de amanhã. Ele não vai voltar para o consumo. Ele não vai voltar para o consumo. Aquele Brasil, aquele mundo que nós conhecemos em março, mudou. Você vai ter uma população mais preparada, uma população mais consciente. Isso mesmo. Muita gente desempregada. Eu acho que nós vamos chegar ao nível dos 17 milhões de desempregados. Eu acho que, infelizmente, nós chegaremos a um nível muito alto. Quem não tiver desempregado, tiver trabalhando, então vai mudar o seu conceito, não vai sair comprando. Eu acho que essa reeducação, essa reformulação vai exigir muito do comerciante, do empresário em si, para tentar fazer situações que façam com que o consumidor volte a ser atraído por alguma coisa. Então, eu acredito, preço, pacotes, somente o setor de turismo impactou severamente. As empresas aéreas, eu estava fazendo uma pesquisa quando deu o caso da Latam. Uhum. No dia que saiu lá o resultado da recuperação judicial da Latam, tinham saído 2 voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 2. Num aeroporto que devia ter 100 e poucos voos. 2 voos. Naquele mega aeroporto. Então significa o quê? Que o setor está completamente quebrado, assim, precisando de sair disso. Voos foram cancelados, por exemplo, para você fazer viagens agora, se você for para Santa Catarina, capaz, dependendo da cidade que você for, vai por proximidade, porque eles não fazem o voo integral. Então, realmente, alguns setores vão ter que se reinventarem muito. Por exemplo, cinemas e teatros, eu não sei como essas pessoas vão sobreviver, porque eu acho que esse vai ser o último do último a voltar. Como que você vai colocar 100 pessoas ou 50 pessoas numa sala de cinema? A chance de ter uma propagação de infectados lá dentro com uma pessoa é muito maior. Num teatro, a mesma coisa. Então, foi o primeiro a entrar e vai ser provavelmente o último a sair. Então, realmente, o ramo artístico também está com uma situação muito complicada. Então, essa reinvenção, eu vi alguns artistas falando, somente a parte de sertanejo, eu vi muita live de sertanejo, e realmente eu vi eles comentando que 15% do PIB não é comentado, mas vive de show business. 15% vive do show business, da produção, de palco, de transporte, de infraestrutura, do próprio show, dos músicos, mesa de som, vivem. Então e eles estão praticamente parados. O que movimentava, eu vi uma das duplas falando assim, a minha receita vinha dos shows. Eu tive 9 shows cancelados. Eu tenho que manter a minha equipe, vai sair do meu bolso. Antes saía dos shows. Até eles estão sofrendo restrições. Tinha um cantor que fez, acho que até uma live agora, nesse final de semana, ele tem 2 equipes que ficam posicionadas no meio do Brasil, onde, quando ele vai fazer um show na região norte e nordeste, a equipe vai, e quando ele vai fazer na região sudeste, a outra equipe sai. E aí ele vai pegando voos e fazendo shows no mesmo dia ou na mesma hora. Mas ele tem 2 equipes. Imagina o custo dessa equipe sem shows. Sim. Mas folha de pagamento continua, né? Necessidades humanas continuam, o salário vai continuar, porque senão é desemprego, que já está tendo, né? E vai piorar. Muito, muito. E eu acredito que uma das saídas é a proatividade do empresário. Eu acho que, quanto a isso,
o empresário ele tem que ser proativo. Ele tem que buscar o seu consumidor. Chega aquele negócio, vou abrir minha porta e vai entrar alguém. Isso vai ser muito difícil. Porque se você não o fizer, quando você abrir a porta, você já está acostumado. Vamos, Rodrigo, vamos dizer assim, você costumava ir na loja X, ou na lanchonete X, ou no restaurante X. Ele está fechado desde o primeiro dia e nunca mais você ficou sabendo dele. Mas E ele, esse empreendedor também não tem opção, né? Porque ele tem a boca para alimentar em casa, ele tem a filha, o filho, né? Ele mesmo, e a esposa também batalhando junto, muitas das vezes, né? Para manter o lar. Então, virou, não é nem um floreio, né? Que o empresário pode ter agora, é uma questão de necessidade, né? Dessa criatividade do empresário. até o MEI, né, que é o empresário individual, ele também precisa se reinventar. E tem uma ferramenta que é fácil, o Instagram, Facebook. Você pode promover as suas vendas, você pode colocar na sua rede, você pode fazer alguma coisa. Agora não é ganhar, não é ter lucro. Agora é sobreviver. Se você chegar, mas o meu faturamento está em 30, 40%, graças a Deus, ótimo, está conseguindo sobreviver. O objetivo é Sim, esse. Você não acha que você vai fazer lucro em plena. Tem gente fazendo lucro, sim. tem gente fazendo lucro, mas quem não consegue tem que aprender que ele tem que sobreviver. Aquela época de margens, não é hora. A hora não é fazer margem, agora é sobreviver, passar por isso, porque quando você passar por isso, você teve um aprendizado tão grande que você realmente consegue ter o resultado na sua atividade econômica. É isso mesmo. Inclusive, eu até me fugi agora o que eu ia comentar, mas assim, inclusive eu gostei muito, né, desse comentário sobre essa necessidade de proatividade do empresário, né? É, e falando de redes sociais, em Facebook, Instagram, eu vi esses dias que o Facebook ele abraçou essa causa também. Ele vai entregar, como se fosse um auxílio emergencial, né, do governo federal. O Facebook ele vai estar distribuindo 100 milhões de dólares, algo assim, para algumas empresas que se enquadram em determinados termos, para inclusive ser um budget, né, ser um orçamento para o cara poder reinvestir no marketing digital, que é o que está em alta hoje, né? É o cara saber correr atrás, saber atingir esse consumidor, seja por stories no Instagram, coisa que o cara nunca imaginou, seja numa plataforma, né? Como na indústria alimentícia, então você tem iFood, Uber Eats, e assim por diante. Eu achei uma ideia sensacional, né? Tem algumas empresas que estão trabalhando isso. Não, isso é fantástico. A questão do faturamento, o faturamento do iFood está trazendo receita aonde ela está instalada que é fenomenal. Foi, Fenomenal. foi uma saída, uma estratégia que muitos aderiram. A própria Magalu foi uma. Ela pegou todos aqueles que não tinham condições de produzir, não tinham condições de pôr no site, e ela doou o site dela para que eles fizessem vendas. Ela Muito cresceu de legal. tamanho, cresceu muito de tamanho. E a Americanas foi para a mesma linha. Eu acho assim, lógico, não é fácil. No momento de crise, o dinheiro pesa, você fica com a baixa estima, mas não é hora. O mundo inteiro está passando por isso. Não é mais você falar, mas o governo. Não, não é governo. É uma situação mundial. Todos nós estamos passando por isso. Todos, sem exceção. Uhum. Tem economias que estão em situações piores que a nossa. O Brasil ainda tem um mercado muito forte. Nós temos uma saída muito, muito boa ainda pela frente. Então, se você conseguir se reinventar, que não é difícil, é quebrar seus paradigmas, quebrar seus tabus e buscar o seu consumidor. Você tem o seu consumidor, ele faz 20 anos que vai na sua loja, 20 anos que ele frequenta, que ele te conhece. Quantas vezes você mandou um WhatsApp para ele? Quantas vezes você falou, olha, eu estou de portas fechadas, mas eu estou trabalhando no módulo de delivery. Eu estou fazendo modo home office. Até o prestador de serviço
Quem não teve problema de coisas quebradas em casa, ou algum problema dentro da sua residência, que você teve que buscar alguém para fazer o serviço? Aquele que você buscava sempre não estava te atendendo porque ele estava fechado. Mas você achou outras pessoas que fizeram o serviço. Então, assim, o distanciamento social não era para ser levado tão à risca do digital. O digital você jamais poderia ter se afastado. A partir do momento que você fechou, estou fechando, estou seguindo as regras dadas pelo governador do estado, pelo prefeito, pelo governo federal, mas se você precisar de mim, eu estou aqui. E semanalmente, ou cada 3 dias, manda uma mensagem, eu posso te ajudar em alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Porque o que acontece? Na hora que voltar, você sempre vai ser lembrado. Lembrando que nós É estamos isso já mesmo. estamos há 70 dias de isolamento. A nossa memória já foi. Aquela que É isso mesmo. de aonde nós íamos, nós apagamos. Você está lembrando tudo que você fez durante a quarentena. Você lembra onde você foi, onde você comprou, o que, que você comprou. Você vê, nós falamos de iFood, falamos de delivery, falamos de redes sociais, tudo memória presente. Nada do que nós fazíamos anteriormente. Por isso É verdade. que você empresário tem que estar nesse segmento, você tem que estar aqui, sendo lembrado, seu cliente tem que te ver. Senão, fica muito longe, fica muito distante. E nós, consumidores, Inclusive, não, pode falar. só ia comentar, desculpa cortar, doutor, mas eu vi tem um personagem, né, um influenciador, né, no Instagram, que eu gosto muito, chama Gary Vee, né, ele produz conteúdos em inglês, e ele ajudou nesse momento de pandemia diversos business a se reencontrar, né, no mercado para continuar mantendo a receita, né, ou pelo menos o mínimo possível para poder manter a estrutura, né, aquele break-even, né, que é tanto que gasta, é o tanto que fatura, pelo menos. E tem uma ideia que ele passou muito bacana, eu esqueci agora o nome do negócio que decolou, mas ele trabalhou muito a questão da sinceridade se eu não me engano era uma pizzaria ou era uma mercearia, a sinceridade. Então, o cara, já que ele não tinha esse contato físico com o cliente, ele aproveitava as redes sociais, ele ficava o dia inteiro praticamente em live, o dia inteiro mostrando esse dia a dia dele, indo até o local, pegando a farinha com a família, etc. E a família contando as histórias que está acontecendo ali. Dessa forma, ele construiu um relacionamento muito maior, muito mais forte com os clientes dele, né? Num nível emocional, e hoje ele decolou, né? É algum business nos Estados Unidos, eu não estou lembrado agora. Mas é um rapaz chamado Gary Vee lá. Eu acho muito, muito sensacional isso daí. Não, E você vê, uma alternativa fácil. Não é uma alternativa que você fala assim, eu preciso ter uma produção. vamos ver, calma aí. Espero que são os clientes aí. Estamos nos reinventando. Os clientes Né? estão ligando aqui. Não, isso é bom, não pode parar nunca. Não Tanto pode que parar. essa alternativa que você citou é uma alternativa simples. Eu acho que se todos nós fizéssemos, eu acho que praticamente as pessoas, o teu consumidor, o teu cliente, automaticamente continuaria consumindo. Lógico, tem setores e setores. Por exemplo, para nós da advocacia, é muito estranho você mostrar você em casa, fazendo as coisas, mas fazendo uma petição. O cliente sabe onde te encontrar e quando ele te procura, ele sabe que é ter o conhecimento que ele quer. Então, quando você ganha esse conhecimento, ele vai te procurar. Eu já atendi meus clientes durante o isolamento, mesmo home office, muitos. E agora, o comércio em si, Estava da falando da reinvenção. reinvenção. Então, são métodos Então, mais são métodos fáceis mais fáceis que que o pessoal deve buscar o como pessoal deve buscar como alternativa alternativa para se reinventar para nesse se exato reinventar momento. nesse exato momento. Mesmo aquela pessoa que está Mesmo aquela desempregada, pessoa que está desempregada,
Eu falo muito, Eu falo muito muito, essa questão. muito essa questão Só, acho que o teu áudio está muito alto. eu acho que o teu áudio está muito alto. Opa, desculpa. Deixa eu ver aqui se consigo. Não. Agora acho que sim. Oi, melhorou. Então, quando a pessoa fica atrasada, mesmo as pessoas que foram dispensadas, primeiro que ela recebeu um saldo de salário mais o saldo de dias que ela, ao proporcional de férias, proporcional de terceiro, aviso prévio, então ela recebeu uma rescisão. Essa rescisão que ela pega, ela vai dividir pelo número pelo valor do salário dela. Isso vai representar um salário e meio, 3. Então, praticamente, ele vai viver com 3 já está garantido. Depois ainda ele tem seguro-desemprego que vai de 4 a 6%, que também garante por não ele cair no seguro-desemprego, pode ser que ele receba menos do que ganhar. Mas ele tem uma fração. Fora aí, depois que ela acabar esse mês, ainda ele vai ter a questão da garantia. Então nós estamos falando que, bem ou mal, por uma questão de receita, ele tem 6 meses a 7, 8 meses, se ele tiver equilibrar direitinho com receita, sem entrar em desespero. Isso abala muito emocionalmente. Já estou de isolamento, empregado. Não, você tem renda. É difícil, é diferente daquelas pessoas que estão autônomos, que praticamente, quando entrou isolamento, eles deixaram de vender, não tem receita alguma, eles precisam do auxílio emergencial. Então, assim, se você souber equilibrar direitinho o orçamento, você tem 6 meses de receita, de renda. Então, se você foi dispensado logo no começo, nós temos 2 meses, ainda você tem mais 4. Se você foi dispensado no meio, 5, foi dispensado agora, tem mais 6 meses. Calma. O mercado vai voltar, vai trabalho, e você vai realocar. Também é para quem está trabalhando, não desespero. Inclusive, doutor, desculpa até que ele acabou travando um pouquinho aqui, né? Mas o que eu ia perguntar o papo é muito bom, né? O papo é muito legal, tem bastante coisa que a gente pode falar aqui, mas inclusive eu gosto pra caramba desse tema, né? Se pudesse falaria o dia todo. Mas a minha pergunta num fechamento, qual seria a dica que a gente poderia deixar para todos, né? Que num fechamento assim, né? Até peço desculpa, né? É um tema super legal, dá pra gente trabalhar pra caramba, mas eu acredito que o tempo vai acabar ficando o limite lá depois pra gente poder até colocar no YouTube e no Facebook. Que eu acho que o Facebook ele aceita até 1 hora e pouquinho. Não esquenta não. Vou fechar agora. Uhum. O importante nesse momento é você entender que não é uma crise isolada, não é você que está com déficit, não é você que perdeu, não é por causa que um bom profissional, o seu estabelecimento não foi fechado porque foi uma consequência de uma doença que ninguém imaginava, nem a potencialidade dela não sabíamos como isso podia impactar. O que vale agora como experiência é olhar como o mundo está mudando, pegar os melhores exemplos, usar as redes sociais, buscar o seu consumidor. Você sabe quem ele é, ele esteve com você, ele sabe. Até aquele comércio que você tem, você tem aquela frequência de pessoas que
que foram no seu estabelecimento, no seu estabelecimento, entre em contato, entre em contato, busque criar esse elo criar novamente. esse elo novamente. Tente recuperar Tente parte recuperar parte dessa receita que você dessa receita perdeu. que você perdeu. E nesse momento não é hora Nesse momento não é hora de retomar pelo menos de 20, retomar pelo menos 20, 45% do seu 45% faturamento. do seu faturamento. Isso você já está no Você sucesso. já está no sucesso. Daí para frente, Daí para frente, é só esperar é a só crise esperar passar a crise passar. e quando voltar você vai ter um novo produto. Você vai ter um novo produto. Você vai ter a sua Você vai loja ter aberta a sua loja aberta e o segmento online que você vai implantar. vai implantar. Outra, você já vai estar com ele Você já vai implantado. estar com ele implantado. Inclusive, doutor, obrigado por essa dica aí, foi uma dica muito boa, porque a internet possibilita o empresário ganhar escalabilidade, né? Então, Sim. acho que isso daí é muito bom. É muito bom. Quem trabalha com infoprodutos, inclusive, né? Produtos que envolvem conhecimento, e-books, etc., vídeos, né, de treinamento, esse é o grande momento para você se destacar. Acho que todos nós temos uma habilidade e uma habilidade que podemos ensinar. Então, acho que essa dica é uma dica muito valiosa. E aquele negócio de falar assim, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Mas a pessoa posta A pessoa posta selfie, selfie, ela posta ela com os amigos, ela com os amigos, faz o faz programa lá o programa lá de música. Ela perde, ela perde essa inibição. E pensa, É verdade. pensa que você está falando com o teu cliente na tua frente. E o resto você tira de letra. É verdade. Inclusive, se você quer perder vergonha, vai a minha dica. Baixa o aplicativo TikTok, que é o que está em alta. Faz uma dancinha no TikTok e depois manda bala, que você não vai ter vergonha não. Verdade, né? Verdade, Rodrigo. E se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar no privado. Quais são as suas redes sociais, doutor? Até para deixar aí pro pessoal. Eu tenho aqui o Instagram, que é Aleazon, o Facebook, que é Alessandro Azon, ou meu site, que é doutoralessandro.com e o WhatsApp. Combinado, combinado. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês. Mais uma vez, também gostaria de agradecer ao Dr. Alessandro Azoni por aceitar o convite, participar aqui com a gente, dividindo um pouco do seu tempo para trazer um pouco mais de conhecimento prático e específico, né, da vida, da vivência de um economista e jurista também. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram contatar, queiram conversar com o doutor, fica aí, né, já as redes sociais. Posteriormente, para você que estiver assistindo no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição, ou no Facebook também vamos colocar aqui na descrição do post. Pode acessar, o Dr. Alessandro Azoni é sensacional, muito aberto, né, doutor, a comunicação, assim, eu acho que o senhor faz um trabalho sensacional, sempre respondendo o pessoal, sem deixar o pessoal na espera, assim, né, tem muita gente que deixa, né, mas você não, eu sei que você é bem receptivo. Então, pessoal, podem entrar em contato. A Larissa perguntou se você tem algum canal no Telegram. Eu tinha, agora eu não sei se ele está ativo. Então não. Eu não sei se ele falou meu nome, está no seu. Mas me manda uma pergunta no direct. Ale Azoni, né, doutor? Isso. Então tá jóia. Bom, pessoal, então hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando aqui. Essa semana também teremos novas lives. Assim, no decorrer dessa pandemia, pode ter certeza que nós estaremos aqui para vocês e por vocês. Caso tenha alguma sugestão, dúvidas, angústias, mande pra gente também, que a gente vai estar respondendo. Tá legal? Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Se precisar fazer mais alguma live dependendo da economia, Muito obrigado, doutor.
Pode crer, nós contamos contigo sim. Fechado. Fechado. Tá legal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.